Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula. Nessa aula, você vai aprender algo que pode transformar a maneira como você monta as suas prescrições, que é o fato de você poder associar uma lista de alimentos substitutos. Eu vou te ensinar nessa aula a elaborar uma lista de alimentos substitutos em menos de 30 minutos, tá? Isso mesmo. Em menos de meia hora, você será capaz de montar uma lista que vai facilitar a adesão dos seus pacientes ao plano alimentar. Então, a ideia é que você entenda como funciona a elaboração de uma lista de alimentos substitutos e, obviamente, isso vai auxiliar você durante as suas prescrições de adesão ao planejamento alimentar. Agora, o que acontece? Eu sei que lista de alimentos substitutos é algo que parece complicado, né? A gente tem uma aula, pelo menos eu tive uma aula na faculdade sobre esse tema e foi um pouco complicado entender como funcionava e como elaborar algo simples, né, e prático e rápido, que não me desse tanto trabalho para o paciente conseguir entender e utilizar no seu dia a dia. Eu passei por essa dificuldade que você está tendo agora, de não saber nem por onde começar a elaborar uma lista de alimentos substitutos, e é por isso que eu montei essa aula, para mostrar para você o que eu faço na prática com os meus pacientes, tá certo? Vamos lá. A pergunta que eu faço para a gente começar o nosso bate-papo hoje é: o que é e por que você, nutricionista, precisa elaborar uma lista de alimentos substitutos? Mas, professor, já não basta eu ter que fazer os cálculos, ter que fazer a prescrição, montar um plano alimentar, as refeições, eu tenho também que elaborar uma lista de alimentos substitutos? Entenda uma coisa. Uma das principais dificuldades relatadas, né, pelos pacientes é a monotonia alimentar. Na verdade, a gente pode dizer que muitos pacientes deixam de marcar consulta com o nutricionista porque eles acreditam, né, existe aquela imagem de que nutricionista vai proibir eles de comer determinadas comidas e vai permitir que ele coma somente algumas coisas, né? O paciente pensa, eu não vou no nutricionista não porque chegar lá ele vai me proibir de comer um monte de coisa e vai querer que eu coma só fruta, salada e verdura, né? Então essa ideia que o paciente tem de que a alimentação dele será restrita, ou seja, ele só vai poder comer determinados alimentos, faz com que ele deixe de ir e principalmente tenha dificuldade em seguir o planejamento alimentar, tá certo? E o que eu sempre falo? Um bom plano alimentar, ele deve ser capaz de se adequar à rotina do paciente. Com a prática, vocês vão perceber que a parte difícil da elaboração de um planejamento alimentar não está na quantidade de no cálculo calórico, não está em saber quanto de carboidrato, proteína e lipídio você vai ofertar. Está em transformar essa conduta, porque isso tudo é conduta. Na conduta nutricional eu determino quanto de carboidrato, quanto de proteína, lipídio, quanto de vitaminas, né, quanto de calorias. Isso tudo você determina na conduta. O segundo passo, o mais complicado, é transformar essa conduta em comida, porque o paciente não vai comer carboidrato, proteína, lipídio, caloria, o paciente vai comer alimentos. Então, transformar isso em alimentos é de fato a parte mais complicada. E você precisa prescrever um plano que seja adequado às rotinas, né, e garanta variedade alimentar. E para garantir variedade alimentar, a lista de alimentos substitutos é uma ferramenta poderosíssima, tá certo? E a gente pode dizer, inclusive, que a lista de alimentos substitutos ela faz parte do processo de educação alimentar e nutricional. Por quê? É através dessa lista de alimentos substitutos, que o paciente vai conseguir entender melhor como a refeição dele é montada em relação à variedade alimentar e vai entender os grupos alimentares para que ele tenha autonomia em saber, né, a montar uma refeição nutricionalmente saudável. É claro que, professor, mas educação alimentar não envolve só isso. Eu sei, mas uma forma de você ensinar para o paciente, olha fulano, esse alimento aqui é uma fruta, ele faz parte desse grupo e esse grupo tem uma importância por conta disso, disso e disso. Olha fulano, esse alimento aqui é uma proteína, um alimento fonte de proteínas. Ele faz parte desse grupo, tem que estar presente na refeição XYZ, numa porção X. Então entenda que a lista de alimentos substitutos é uma ferramenta que você pode utilizar, você deve utilizar para educar o seu paciente
no dia a dia, tá certo? Agora, olha só que interessante. Se tratando da prescrição em si, você pode fazer a prescrição alimentar, isso aqui não é lista de alimentos substitutos, tá? A prescrição você pode entregar para o paciente de diferentes formas. Eu elenquei aqui as 3 principais. Você pode fazer um plano alimentar padrão, sem mudança, sem substituição. Olha, o seu café da manhã vai ser cuscuz, ovo mexido, mamão e café preto. Pronto. Ah, se eu quiser comer outra coisa, não tem outra coisa, vai ser só isso. Professor, isso não funciona, isso é muito radical. De fato, para a maioria das pessoas, essa estrutura de plano alimentar fixo não vai funcionar. Mas, por exemplo, se você estiver trabalhando como um atleta, e caso ele esteja num momento específico da sua preparação, que ele precise consumir, e que ele não queira ter trabalho, que ele não tem tanta, como é que eu posso dizer, não tem tanto problema com comer sempre a mesma coisa, uma prescrição desse tipo vai funcionar. Ou seja, é para um público bem específico, para um objetivo bem específico. É fazer um plano alimentar sem dar opções. Outra opção é você fazer refeições substitutas. Como assim, professor? Isso é a lista de substituto? Não. Uma coisa é você dar uma lista onde o paciente pode substituir cada alimento dessa lista, da refeição. Outra coisa é você dar opções. Olha, fulano, ou você vai fazer a refeição 1, ou você vai fazer a refeição 2, ou você vai fazer a refeição 3. Muita gente faz dessa forma. De fato, muita gente faz dessa forma e funciona, funciona. Porque a gente sai um pouco da monotonia, o paciente vai ter variedade. Mas eu diria que refeições substitutas não é que elas não possam ser utilizadas, mas não são tão interessantes do ponto de vista da educação alimentar e nutricional quanto uma lista. Porque a refeição ela vai vir fixa. O que o paciente vai substituir é uma refeição por outra. A lista de alimentos equivalentes ou lista de alimentos substitutos, ela vai ensinar, olha, o meu café da manhã tem cuscuz, mamão, ovo mexido, queijo e café. Hoje eu não estou a fim de comer o queijo. O que eu posso substituir? Aí o paciente vai olhar na lista, olha, o queijo faz parte de leites e derivados, que tem esses nutrientes. Então, se eu não consumir o queijo, eu posso substituir por um iogurte, por exemplo. Então, ele vai entender que o queijo, do ponto de vista de nutrientes, é bem similar ao iogurte. E quando ele sair para um hotel e viajar, e ele ver que não tem queijo, ele vai poder manter o padrão alimentar, a oferta de nutrientes, e substituir apenas o queijo, sabendo que ele tem iogurte, sabendo que o queijo e o iogurte fazem parte do mesmo grupo alimentar. Então, você percebe que a lista de alimentos substitutos, ela dá mais trabalho para a gente do que um plano alimentar padrão, isso é óbvio. Dá mais trabalho do que refeições substitutas, mas ela dá mais autonomia para o paciente. O paciente vai entender de fato o que compõe a refeição dele, tá certo? E aí que a gente está. É possível prescrever o plano sem substituições? Possível é. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem. Já trabalhei e trabalho muito com atletas dessa forma. Quando a gente está no momento específico da preparação, olha, fulano, você tem que ingerir essa quantidade calórica, essa quantidade de nutrientes, porque a demanda do treino está alta, não pode falhar, o paciente não tem problema. De fato, é até complicado o que eu vou falar, mas ele vê a alimentação não da forma como nós, meros mortais, vemos, né? Que é associada a prazer, associada à socialização, à comensalidade. A alimentação tem todo o seu papel na sociedade que vai além de nutrir, né? É óbvio, a gente percebe isso. Mas um atleta ele não vê isso, ele vê a alimentação como um meio de atingir a sua performance e vencer competições. Se tiver que comer beterraba crua, ele vai comer beterraba crua. Se tiver que comer um frango sem sal, ele vai comer um frango sem sal e não vai reclamar. Então, o objetivo da prescrição nesse momento é Então, para esse paciente vai funcionar, mas é bem improvável, para não dizer impossível, que funcione para um indivíduo, por exemplo, de academia, que quer ganhar massa muscular por estética, ele tem a sua vida normal, trabalha, sai com o marido, sai com a esposa, né? Isso não vai funcionar. Então, plano alimentar sem substituições ou sem alternativas é algo que está fadado ao fracasso, tirando casos específicos, tá? E refeições substitutas, professor? É bem simples, dá um pouco mais de trabalho, por assim dizer, do que a refeição fixa, é óbvio, né? Mas o que acontece? E ela funciona basicamente onde você substitui todos os alimentos. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho a refeição padrão. Essa foi a refeição que eu prescrevi para o meu paciente. Nos dei jejum, às 7h30 ele vai consumir mandioca cozida,
com manteiga, 3 ovos mexidos, uma fatia de queijo Minas, 2 fatias de queijo Minas frescal, café sem açúcar e uma fatia média de mamão. Essa vai ser a refeição dele. Aí eu posso dar como opção a essa refeição inteira batata doce cozida, que é um alimento que vai substituir a mandioca. Posso botar azeite de oliva, que vai substituir a manteiga. Tem gordura, apesar do perfil lipídico ser diferente. Eu posso colocar o atum no lugar do ovo de galinha. Eu posso colocar iogurte natural no lugar do queijo Minas, chá verde no lugar do café e o melão no lugar da fruta. Ou seja, é uma refeição completamente diferente da outra em relação aos alimentos, mas nutricionalmente falando é bem similar, porque contém alimentos semelhantes. A batata é parecida com a mandioca, o azeite tem o mesmo objetivo não, né? Tem os mesmos nutrientes que a manteiga. É óbvio que o perfil lipídico é diferente, né? A gente tem mais gorduras saturadas e mais insaturadas no azeite. O atum, ele entra como uma fonte proteica que tem gordura assim como o ovo. O iogurte natural, como o queijo, tem o mesmo padrão de nutrientes do queijo Minas frescal. O chá bem similar ao café e o melão bem similar ao mamão. Ou seja, são 2 refeições parecidas nutricionalmente, só que com alimentos diferentes. Então, nesse caso aqui, o paciente ou ele vai comer isso aqui tudo, ou ele vai comer isso aqui tudo. Essa é uma prescrição que as pessoas costumam fazer. Olha, o seu café da manhã vai ser isso, ou vai ser isso, ou vai ser isso. Geralmente fazem 3 refeições, 3 padrões, né, de refeições que você oferta para o seu paciente. Professor, esse aqui é bacana de se fazer. Essa é uma forma, né, de você ofertar uma lista de substitutos. Só que, lembra que a gente falou lá da importância da reeducação alimentar, educação alimentar e nutricional. Aqui, o paciente vai ter menos trabalho, só que ele vai ter menos conhecimento sobre o que compõe a refeição dele. Não estou dizendo que é errado não, tá? Eu faço aqui para muitos pacientes, mas eu sei as limitações que ela tem. Como eu falei para vocês, eu faço a dieta fixa para alguns pacientes, eu sei a limitação que ela tem. Eu faço prescrições com refeições substitutas. É como se eu tivesse um plano padrão e para cada refeição padrão tivesse refeições substitutas. Mas, o que acontece? Isso daqui também limita as escolhas alimentares do paciente. Perceba que o paciente, se você der 3 refeições de café da manhã, vamos supor que você coloca outra refeição aqui, substituto 1, substituto 2. Seriam 3 opções. Ou o padrão, ou a substituto 1 ou substituto 2. Como fonte de carboidrato, você escolhe para o substituto 2, sei lá, pão integral. Então entenda que ele vai ficar limitado a ou comer mandioca, ou comer batata doce, ou comer pão integral. Porque você deu 3 opções para ele, 3 opções de refeição. Ah, Luan, se eu quiser comer uma banana da terra, não está no plano. O paciente não vai, entre aspas, poder comer. Então você limita as escolhas alimentares do seu paciente. Esse é um tipo de plano que dá uma certa variedade alimentar para o paciente, mas que ela serve mais para aquele paciente, entre aspas, né, preguiçoso, que não quer pensar muito no que vai fazer. Ele só quer ver ali a dieta, consumir e comer. Não quer ter trabalho. Porque de fato o paciente não vai ter trabalho. Olha, hoje a minha refeição vai ser essa, eu vou preparar tudo que está aqui. Não, amanhã minha refeição vai ser essa, eu vou preparar tudo que está aqui, está tudo ótimo. Tá certo? Agora, ao meu ver, a lista de alimentos substitutos é a melhor forma que nós temos de garantir variedade alimentar e de garantir educação alimentar e nutricional. Professor, eu ainda não entendi como a lista de alimentos substitutos vai garantir educação alimentar e nutricional para o meu paciente. Gente, quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, significa dizer o seguinte, a gente está educando, ensinando o paciente a se alimentar de forma saudável. Talvez você não saiba, talvez saiba, mas o paciente ele não deve ficar refém, entre aspas, do nutricionista para o resto da vida. O papel do nutricionista é receber o paciente, fazer a sua avaliação, seu diagnóstico, definir metas e o seu tratamento nutricional, educar o paciente e dar alta para ele. Não sei se você ouviu falar, mas nutricionista dá alta para o paciente. Quando o paciente entende como se alimentar de forma saudável, ele recebe alta. Tá certo? Ah, professor, mas meu caso é estética. O paciente recebe alta quando ele atingir o objetivo dele, esteticamente, seria um peso, percentual de gordura X, Y, Z,
ele entender como se alimentar de forma saudável para garantir isso, ele vai receber alta. Possa ser que demore 3 meses, possa ser que demore 1 ano, possa ser que demore 2 anos. Cada caso é um caso, mas o seu objetivo como nutricionista sempre deve ser educar, ensinar o paciente como se alimentar saudável. Não é falar, fulano, faz isso daqui, pronto, vá para casa. Por que tem que ser assim? Porque eu estou dizendo que tem que ser assim. Não é assim. Então a lista de alimentos substitutos ela vai ensinar o paciente, por exemplo, o conceito de grupos. Ele vai saber que o melão deve ser substituído por mamão ou por uma fruta, não por mandioca. Porque são propostas diferentes. Os nutrientes que a gente encontra no mamão, a gente não vai encontrar num pão, por exemplo. Apesar dos dois terem carboidratos, mas eu tenho ali compostos bioativos, vitaminas e minerais que o outro não vai ter. E o conceito de alimentação saudável envolve variedade alimentar. Tá certo? Então o paciente vai saber que ele precisa ter uma fonte proteica em 2 ou 3 refeições e que os alimentos proteicos são importantes para estarem ali. Entendeu? Então a gente vai ensinar para o paciente a como estruturar. Quando o paciente entende esse conceito, ele viaja, por exemplo, vai para um hotel. Aí chega no restaurante do hotel, na hora do café da manhã, e vê uma variedade de opções. Fala, e agora? O que eu vou comer? Não. Luan me ensinou que o meu café da manhã ele deve ser composto por uma raiz, tubérculos ou pães. Ele deve ter uma fruta, deve ter uma fonte proteica e deve ter também leites derivados. Então eu vou montar o meu café da manhã baseado no que Luan me ensinou que um café da manhã deve ter para o meu objetivo. E aí ele vai lá e coloca a raiz dele, ou o pão. Ele vai lá e coloca o ovo mexido, né? Ou uma carne desfiada, sei lá. O café da manhã hoje em dia tem tanta coisa. Eu viajo pelo Brasil e eu percebo a diferença que tem em cada região. Por exemplo, o cuscuz é muito mais comum no Nordeste. Quando você viaja para um hotel na região sul, sudeste do país, é bem difícil você encontrar cuscuz. No Nordeste, a primeira coisa que tem é cuscuz. Ovo mexido tem praticamente todos. Bacon não é tão comum aqui no Nordeste. A não ser naqueles grandes hotéis, né, que recebem pessoas do Brasil inteiro, mas em hotéis mais regionais assim, é bem difícil você encontrar bacon. Não acha. Então, porque cada região tem a sua cultura ali, né? Mas quando o paciente entende, ele vai lá e monta o café da manhã dele, bonitinho, sem nenhuma dificuldade, se alimenta bem, uma dieta, uma refeição balanceada do ponto de vista nutricional, fica tudo ótimo, perfeito. Agora, o que acontece? Quando a gente fala de lista de alimentos substitutos, a ideia é agrupar os alimentos em grupos equivalentes. Professor, equivalente em quê? Em caloria? Também. Precisa ser equivalente calórico e precisa ser equivalente nutricional. Como assim, professor? Quando eu fizer a lista de alimentos que fazem parte do grupo das raízes, e eu coloco lá mandioca, batata doce, banana da terra, pão, eu tenho que colocar uma porção que seja caloricamente equivalente, vai ter 150 calorias, mas que sejam alimentos nutricionalmente semelhantes. Eu não posso colocar, por exemplo, ovo no grupo de pão. Porque, professor, mas eu fiz a equivalência calórica. Eu vou botar uma porção de ovo ali que tem 150 calorias e o pão vai ter 150 calorias. Por mais que os dois forneçam as mesmas 150 calorias, nutricionalmente falando, são alimentos diferentes. Eu sei que a gente está cansado de ouvir aí o pessoal falar que tudo é caloria, mas você, nutricionista, estudou 4 anos e sabe que a alimentação não é só caloria. Correto? A gente não aprende isso na faculdade? Alimentação não é apenas calorias. Calorias é uma pequena parte. Ela deve guiar a nossa prescrição, é óbvio, mas não necessariamente as nossas escolhas alimentares. Eu posso ofertar 100 calorias de um brigadeiro ou 100 calorias de uma maçã. O efeito será totalmente diferente. É claro que dentro de um contexto alimentar saudável, o impacto disso aí é irrisório, é óbvio. Né? A pessoa, professor, se eu colocar uma brigadeira, mas minha alimentação está toda balanceada, esse brigadeiro vai fazer mal? Não vai. Mas imagine se a pessoa falar, eu vou substituir minha mandioca por doce de leite. Porque aqui eu estou fazendo equivalência a eu joguei no chat GPT lá, o chat GPT disse que uma colher de sopa de doce de leite tem 100 calorias e 100 gramas de mandioca também tem 100 calorias. Então eu vou substituir. Aí você não vai consumir as fibras da mandioca. Você não vai consumir as vitaminas, os compostos bioativos da mandioca.
E se você fizer isso várias vezes na sua refeição, é óbvio que por mais que você bata a meta calórica, nutricionalmente falando, a sua refeição será, nutricionalmente falando, será péssima para a sua saúde, tá? Agora, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos supor que esse é o seu café da manhã. Mandioca, manteiga, ovo, queijo, café e mamão, tá? Nesse caso aqui, eu posso caracterizar cada alimento desse como pertencente a um grupo específico. Eu vou dizer, professor, esse grupo aqui é padrão? Não, é um grupo criado. Se você quiser colocar outro nome aqui, é o grupo da macaxeira e similares. Você que cria. O que eu quero que você entenda é que cada grupo tem que ter equivalência calórica e nutricional. Quantos grupos precisam ter, professor? Não existe regra. Por exemplo, eu faço grupo de oleaginosas. O que tem nesse grupo de oleaginosas, professor? Semente. Castanha do Pará, castanha do caju, amêndoa, nozes. Eu faço grupo, por exemplo, de cafés e chás. O grupo das frutas eu divido em grupo A e grupo B. Por quê? Existem frutas que têm um valor calórico muito baixo. Mamão e melão têm um valor calórico muito menor do que banana, por exemplo. Ambas as frutas são boas, mas, por exemplo, mamão e melão é uma excelente forma de eu aumentar volume de refeição sem aumentar muita caloria. Então, os grupos você que vai criar. O que eu quero que você faça é cada grupo deve ter um grupo de alimentos. Cada grupo deve ter alimentos com equivalentes calóricos e nutricionais. Nessa refeição aqui, eu consegui identificar alimentos pertencentes a 5 grupos. Raízes, tubérculos e pães, a mandioca. Grupo das proteínas, o ovo. Grupo dos leites derivados, eu coloquei aqui queijo Minas. Grupo das frutas, mamão. Grupo dos cafés e chás. Professor, e a manteiga? Manteiga, eu também costumo criar grupo de óleos e gorduras, tá? E aí, geralmente, eu coloco manteiga, margarina, entra também, dependendo da preferência do paciente, do poder aquisitivo dele. Eu coloco azeite de oliva, né? Quando eu quero que um seja mais consumido do que outro, eu dou essa orientação no plano. Por mais que eu dê a lista lá para o paciente, que ele pode substituir, sei lá, azeite de oliva por manteiga, eu coloco lá, preferir azeite de oliva 4 a 5 vezes na semana. Entendeu? É bem provável que ele troque uma manteiga numa salada, né? É bem provável não, porque ele pode pegar as verduras que estão no almoço e refogar com uma porção de manteiga similar a uma porção de azeite. Não teria problema. Ficaria dentro da ingestão calórica dele. Mas, por ter mais nutrientes interessantes, eu prefiro que ele opte mais pelo azeite de oliva. Então, eu coloco uma observação lá. 2 a 3 vezes, 3 a 4 vezes na semana, preferi utilizar azeite de oliva nessa refeição. Tá certo? Então, eu consegui identificar esses grupos aqui. Ó. A mandioca, eu criei um grupo para mandioca, criei um grupo para manteiga, criei um grupo para o ovo, grupo das proteínas, um grupo do queijo, grupo do café e grupo do mamão. Eu criei o grupo de cada alimento. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos criar uma lista de alimentos para o grupo das raízes, tubérculos e pães. O alimento do plano principal que eu prescrevi aqui para o paciente foi mandioca cozida. Eu coloquei lá um pedaço grande com 100 gramas de mandioca. Esse pedaço de mandioca tem aproximadamente 125 calorias, onde ele tem 30 gramas de carboidrato, 0,3 de lipídio e 0,6 de proteína. Ou seja, basicamente a mandioca é um alimento que vai fornecer carboidrato. O principal nutriente dele é carboidrato. E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar uma lista de alimentos baseado no alimento principal, que é a mandioca, e vou colocar a quantidade equivalente. Então, professor, como é que eu faço isso? Vamos lá, você definiu que o primeiro alimento é a mandioca. Agora você vai pensar, quais são os alimentos que são nutricionalmente similares à mandioca? Aqui você não vai pensar em calorias ainda. Professor, batata doce, beleza. Pão, beleza. Inhame, beleza. Banana da terra, pronto. Aqui eu já tenho 4 alimentos. Ah, professor, tem fruta-pão também? Pode ser. Tem tapioca também, professor? Pode ser também. Aí já entraria ali, ó, batata, inhame, banana da terra, pão integral, fruta-pão, que aqui no Nordeste é muito comum, tapioca, são todos alimentos que têm como nutriente principal o carboidrato. Nutricionalmente falando, são bem parecidos. Professor, mas a tapioca não tem tanta fibra, não tem tantos nutrientes que tem na mandioca. Verdade.
Então, por mais que ela tenha um nutriente principal, ela não tem outros nutrientes que geralmente são agregados a alimentos mais in natura. Então você pode colocar, mas orientar que o paciente faça ingestão de tapioca 1 a 2 vezes na semana. Essa orientação pode estar na refeição, beleza? Mas a tapioca entraria. Então, uma vez que eu escolhi os alimentos que são nutricionalmente similares, defini a lista, agora eu vou calcular a porção de cada alimento que eu selecionei que fique de acordo com o valor calórico e do principal nutriente do meu alimento principal. Por exemplo, a minha mandioca cozida tem 125 calorias, 30 gramas de carboidrato. Quanto de batata doce eu vou ter que ofertar para que eu tenha aproximadamente 125 calorias e aproximadamente 30 gramas de carboidrato? Em 120 gramas de batata doce eu tenho 126 calorias e 129, ou seja, a quantidade equivalente de batata doce para mandioca é 120. Então, na minha lista de substituição vai estar lá. Grupo da pães, raízes e tubérculos. Batata doce, 120 gramas. Quanto de inhame eu tenho que ofertar para ter aproximadamente 125 calorias? 110 gramas de inhame. Eu tenho 30 gramas de carboidrato e 127 calorias. Banana da terra, uma unidade grande, 140 gramas. Eu tenho aproximadamente 124 calorias. Pão integral, 2 fatias, eu tenho aproximadamente 121 calorias. Professor, nenhum desses aqui deu exatamente 125 calorias, nenhum deu um valor igual e não vai dar. Alimento na natureza não é padronizado, não esqueça isso. O que eu vou ter que encontrar e definir uma porção é que seja parecido, o mais próximo possível. E nesse caso aqui eu encontrei essas quantidades que dão valores que variam entre 1, a 4 calorias de diferença na porção. Não tem problema nenhum. Tá certo? Então, a lista que eu vou entregar para o paciente de raízes e tubérculos eu vou colocar na refeição principal e caso o paciente queira substituir a mandioca, ele vai procurar a lista e falar, olha, hoje eu não quero comer mandioca, o que eu posso substituir? Pão, 2 fatias de pão integral. Beleza. Essa vai ser a lista de substituto. O importante, todos os alimentos devem ser equivalentes em nutrientes. Isso é inegociável. É inegociável. Para você construir uma lista de alimentos substitutos nutricionalmente balanceada, você não tem que olhar só para a caloria. Não faz o menor sentido. Você vai ficar igual aqueles blogueiros lá que ficam falando, olha, você pode substituir o seu pão por uma Coca-Cola. Porque pão tem 100 calorias, essa porção de Coca-Cola tem 100 calorias. Isso, nutricionalmente falando, não serve de nada. Você pode substituir a sua fruta por um doce de leite. Porque tem a mesma, não são nutrientes, são alimentos diferentes. Não estou dizendo que a pessoa não pode comer doce de leite. Estou dizendo que substituir uma fruta por doce de leite não faz o menor sentido. Entendeu? Então, essas substituições baseadas apenas na caloria não fazem o menor sentido. Tem que ser equivalente nutricional. Tá? No grupo das raízes, tubérculos e cereais, o nutriente principal é o carboidrato. No grupo das frutas, a gente também tem. Então, a gente vai fazer equivalente calórico e equivalente de nutrientes. Gente, isso aqui é o pulo do gato. Presta atenção, isso aqui é o pulo do gato. Sempre nas suas prescrições, eu sei que na faculdade muita gente não faz isso, opte por prescrever múltiplos do alimento principal. Ou, pelo menos, baseado em porções padrão. Vou dar um exemplo. Eu não vou prescrever um pedaço grande de mandioca de aproximadamente 100 gramas, não. Vou prescrever um pedaço e 1/3. Vai ser 130 gramas. Qual é o problema disso? De você mudar a porção para que seja algo fora do padrão de medida caseira. Por exemplo, você coloca 1 colher de sopa e 3/4 de colheres de sopa. É uma colher de sopa cheia. Depois você pega uma colher de sopa cheia e vai tirar 1/3 dela. 1/4, na verdade, né? Para ficar 3/4. Essa é uma medida que vai bater a sua quantidade calórica lá, mas que não é uma medida padronizada. Como é que você vai substituir isso daí? Então, o que é que eu recomendo que você faça? A sua prescrição no plano deve seguir uma medida caseira plausível, até porque para a maioria dos pacientes a gente não vai prescrever em gramas, a gente vai prescrever em medida caseira. Fulano, é um pedaço grande. Mas, professor, mandioca não tem pedaço grande. Mandioca é mandioca. A natureza traz em pedaços variados. Verdade, aí você vai padronizar. Fulano, um pedaço grande de mandioca, você vai pesar, vai dar lá 100 gramas, pronto. Esse é o pedaço grande. O paciente vai ter que pesar sempre? Não. Uma vez que ele entendeu que aquele tamanho é 100 gramas,
ele não precisa pesar mais. O bom de pesar inicialmente é para o paciente ter noção de porções, né? Porque justamente na natureza não tem padronização. Então, quando você prescreve 100 gramas de aipim ou de mandioca no almoço, se for utilizar a mesma mandioca no lanche ou numa refeição com menos carboidrato, por exemplo, o lanche tem menos carboidrato do que o almoço. Tudo bem, foi você que definiu assim. E pode ser, não tem problema nenhum. Se você for utilizar aipim, o ideal é você utilizar múltiplos do 100. Por exemplo, meio, metade de 100 é 50. Ou 1,5, 150. Porque fica fácil para você substituir. Vou dar um exemplo. Você colocou 100 gramas de mandioca no almoço e no lanche você colocou 50. 50 é metade do almoço. 50 é metade de 100. Ou seja, o lanche vai ter metade da porção de mandioca original. Então eu sei que na lista de alimentos equivalentes, se eu for substituir essa mandioca do lanche, é só eu utilizar metade também do que está na lista. Isso você ensina para o seu paciente, ele não vai precisar fazer, não vai precisar fazer regra de 3. Eu lembro disso, até me embaralhei aqui agora, porque essa situação veio na minha mente, um caso que eu atendi de uma paciente que era contadora. E aí eu não me atentava com isso, né? Eu botava a lista lá e não me preocupava em colocar nas próximas refeições uma quantidade que fosse fácil dela fazer a substituição. Aí, sei lá, eu colocava 100 gramas no café da manhã e 75 gramas no almoço. Aí o que ela fez? Ela fez uma planilha de Excel e colocou, se 100 gramas de aipim eu posso substituir por 120 gramas de batata doce. Se eu tiver 75 gramas de aipim, eu vou poder substituir por quantos gramas de batata doce? Foi a regra de 3 básica. Ela me mandou essa lista. Eu falei, bem pensado. Isso foi bem no começo quando eu comecei a atender. Eu até perdi essa lista de Excel, mas ela conseguia compreender porque ela era boa com números, né? Quem não é vai falar, e agora? O Luan falou que 100 gramas de batata de aipim eu posso substituir por 120 gramas de batata doce. Só que ele colocou 75. Quanto eu vou ter que substituir por batata doce? Se você colocar em múltiplos, tipo 50, é metade. 150 é 1,5. Entendeu? Então fica mais fácil de você fazer isso do que colocar números quebrados. Aqui tem os grupos que eu costumo utilizar. Ó. Grupo das raízes, tubérculos e pães. Aipim, batata doce, pão, inhame, cuscuz, batata inglesa. Tudo entra aqui. Eu também gosto de fazer grupo dos cereais, arroz, quinoa, cuscuz, milho. Às vezes tem batata inglesa também, que entra como opção no almoço, por exemplo. Aí grupo das frutas A, aí tem melão, morango, mamão. Eu boto ameixa fresca também. Tem grupo das frutas B, que tem uma quantidade calórica maior. Manga, abacaxi, banana. São essas frutas que tendem a ter uma quantidade calórica maior. Grupo das verduras, aí eu coloco cenoura, brócolis, abobrinha. Grupo das proteínas, eu coloco carne vermelha, peixe, frango, carne de porco, ovo, entra aí também. Grupo dos leites derivados, queijo, leite, iogurte. Ah, professor, mas é leite integral ou desnatado? Aí é o que tal? Se você... Leite integral desnatado tem uma diferença calórica considerável, tá? Então, se você coloca leite desnatado, você tem que fazer a equivalência para um iogurte desnatado ou um queijo menos gorduroso. Se atenta a isso também, tá certo? Não faz sentido você colocar leite desnatado e substituir o iogurte normal. Você vai perder um nutriente importante, que é a gordura, e até mesmo nutrientes que são absorvidos com essa gordura, que são nutrientes lipossolúveis, correto? Aí eu faço o grupo das leguminosas, feijão, lentilha, soja, grão de bico, ervilha. São todos substitutos. Grupo das oleaginosas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes. Grupo de chás e cafés, chá verde, chá preto, café. Aí eu coloquei também, geralmente eu costumo, grupo de óleos e gorduras. Aí entra azeite, entra manteiga. Ali também nas oleaginosas eu costumo colocar também amendoim ou pasta de amendoim, tá? Só que se você precisa se atentar a uma coisa. Amendoim a gente come de um jeito, puro. Botei aqui a porçãozinha e comi. Amendoim é fácil de você colocar dessa forma. Pasta de amendoim já não é tão simples assim. Pasta de amendoim é um alimento interessante, mas não é tão prático. Então, cuidado quando você colocar um alimento que, por mais que nutricionalmente e caloricamente seja equivalente, mas não é algo que é tranquilo de ser substituído. Geralmente a gente costuma colocar oleaginosas no lanche.
Se a pessoa faz lanche fora, oleaginosas são facílimas. A pessoa coloca no bolso, dentro de um saquinho, tira lá caçando Pará, né? Mas pasta de amendoim não vai dar certo nesse momento. Então tem que ter atenção para essas questões também, tá certo? E aí a gente tem pontos positivos e negativos. Vamos supor que aqui eu fiz uma prescrição alimentar. E aqui eu entrego essa lista para o meu paciente. Aqui tem até grupo dos folhosos, tá vendo? Aí eu fiz a prescrição para o meu paciente padrão, normal lá com todos os alimentos. Professor, o senhor faz isso com todos os alimentos? Faço. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, gente, esse trabalho que nós tivemos aqui foi só para um alimento. A gente vai fazer isso para todos. Ah, professor, então eu tenho que fazer da manteiga? Tem que fazer da manteiga. Do ovo? Tem que fazer do ovo. Do queijo? Tem que fazer do queijo. Aí depois eu vou pro almoço e faço tudo de novo? Quando é arroz, aí arroz você pode dar opções diferentes das raízes. Ou não, ou você pode optar por colocar no lugar do arroz, raízes. Aí é óbvio que você não vai fazer, né? Porque você já fez o grupo das raízes, correto? Então entenda que você vai fazendo isso de todos os alimentos. Professor, isso vai dar um trabalho absurdo. Vai. Mas você pode reaproveitar a lista. Como assim, professor, reaproveitar a lista? A lista que você fez uma quantidade, por exemplo, uma medida caseira padrão. 100 gramas de aipim é algo que você pode utilizar, seja para um paciente que quer emagrecer ou seja para um paciente que quer engordar. Você pode colocar 100 gramas de aipim 3 vezes ao dia, pode colocar uma vez só. Tá certo? Ou você pode fazer uma quantidade dobrada. Ao invés de 100 gramas, você pode colocar 200 gramas. E a lista você só adequa ou orienta o paciente a como mudar. Olha, fulano, essa lista aqui está para 100 gramas. Só que a sua porção de aipim está com 200. Então, quando você for substituir, você sabe que tem que dobrar o valor da lista. Então, uma vez que você fez essa lista, você pode reutilizar ela de forma tranquila, sem nenhum problema, sem medo de ser feliz. O que você vai fazer é só orientar o paciente a como substituir, caso a porção que você tenha prescrito para ele seja uma porção que esteja diferente da lista padrão. E é óbvio que você vai fazer aquilo que a gente falou, né? Se preocupar em colocar porções múltiplas do alimento principal ou da lista de substituto. Se a minha lista de substituto está com aipim com 100 gramas ou, sei lá, 100 gramas de arroz, eu vou colocar ou em cada refeição 100 gramas ou 50 gramas. Ah, professor, se eu colocar 75, você pode colocar 75 desde que você ensine o paciente a como fazer essa substituição, sabendo que ele vai ter que diminuir da lista principal, entendeu? Então você vai ter um trabalho só e, gente, isso fica no software de nutrição, é muito fácil de você editar. Ah, professor, eu vou entregar uma lista para o meu paciente, mas ele não gosta de abacate. Pronto, você vai lá no computador, no software, no Dietbox, que é o que eu utilizo, e exclui o abacate daqui. Se o paciente não gosta de abacate, você exclui ele daqui. Ponto. Ah, professor, o meu paciente não tem acesso a milho verde cozido, ele não gosta. Tira o milho verde cozido, que isso adiciona. O mais importante é você fazer essa lista de equivalências nutricionais e calóricas, né? Professor, uma dúvida. E se eu quiser fazer uma lista de substituto para cada plano individual? Ficar mais individualizado, vai me dar mais trabalho, mas vai ficar bem mais individualizado. A melhor coisa que você faz. Se você tiver alguém na sua equipe, um estagiário para te ajudar com isso, perfeito. Você faz a prescrição nutricional e durante a consulta você pode fazer o seguinte, ó. Olha só como é que você pode fazer durante a consulta. Você atende o paciente, faz o plano fixo com ele, é o que eu gosto de fazer, né? Inclusive, eu monto a prescrição e entrego para ele na hora, ou pelo menos um esboço do que vai ser a prescrição na hora. Sento com ele, monto a prescrição. Olha, fulano, sua refeição vai ser assim, seu padrão alimentar vai ser XYZ, sua prescrição vai ser essa. Mas eu vou te entregar amanhã, ou 2 dias ou 3 dias, uma lista de alimentos que você vai poder substituir. Por exemplo, eu vou te entregar uma lista que vai ter um grupo de raízes e tubérculos, onde cada alimento desse você vai poder substituir a batata doce do seu café da manhã. Então pode ficar tranquilo, né? O plano você já fez, os grupos alimentares já estão ali
você orienta o paciente como fazer e entrega posteriormente. Vai ficar mais individualizado? Vai. Isso é fantástico para você ensinar para o seu paciente a como montar as refeições dele. Próxima vez que ele estiver num hotel viajando e que ele entender esse conceito, ele vai montar um café da manhã dele perfeito. Vai ter o carboidratozinho lá, vai ter o ovo, vai ter a fruta, vai ter leites derivados, tá tudo certinho. E com o tempo, esse paciente ele vai aprendendo a se alimentar de forma adequada. E vai entendendo o que é, na verdade, se alimentar de forma saudável, né? Por isso que eu falo que a lista de alimentos substitutos ela é uma excelente ferramenta para você educar o seu paciente. Torna mais fácil a vida dele. Tá certo? Aí, ó, eu quero fazer um convite para você aqui, ó. Eu sei que lista de alimentos substitutos pode parecer complicado. Eu sei que a prescrição do plano alimentar pode ser mais complicado ainda. Mas eu tenho um curso que pode te ajudar com isso, tá? Eu tenho um curso chamado Prescrição e Elaboração de Dietas. Inclusive, essa aula aqui é uma aula que está presente nesse curso. E eu tenho uma oportunidade incrível para você que está aqui assistindo essa aula. Você terá acesso, né, nesse curso, a todo o conteúdo necessário para se tornar um especialista em prescrever e planejar, em prescrever e elaborar dietas. A gente discute os principais fundamentos, por exemplo. Uma dúvida que muitos de vocês têm, professor, qual a conduta eu utilizo para quem quer emagrecer? Qual conduta eu utilizo para quem é diabético? A gente vai, na primeira aula, já começar a construir o raciocínio de onde buscar a base da conduta para atender determinados públicos. Olha, estou com um paciente diabético, a base da conduta depende do conhecimento de diretrizes de diabetes. O que tem lá? Quais são as orientações de como deve ser a distribuição para o meu paciente? Ah, eu atendi um paciente que está com gordura visceral, esteatose hepática. A gente vai nas diretrizes de esteatose hepática e entender como é a base da conduta nutricional para que esse paciente tenha o melhor gerenciamento, o melhor controle da sua esteatose. Isso é ponto importante. A gente entra na avaliação nutricional, a importância de uma anamnese detalhada e completa para você determinar a quantidade calórica, para você determinar a quantidade de refeições, para você determinar a quantidade de comida em cada refeição. Vocês ficam com dúvidas, professor, e aí? Eu coloco muito carboidrato no almoço, no jantar, o lanche tem que ser um pouco, ou posso colocar mais no lanche? Isso tudo depende de uma boa avaliação nutricional. Depois a gente vai aprender a calcular as calorias. A gente vai discutir as fórmulas de Harris, a fórmula da FAO, o fator de atividade física, né? O cálculo de gasto energético total, o GET, o cálculo do valor energético total da dieta, o VET. A gente vai aprender nesse módulo 3. Depois a gente vai ter uma aula onde eu vou mostrar para vocês como é que o raciocínio para vocês distribuírem a quantidade calórica total, né? E nas refeições com esse paciente. Aí também tem uma aula onde eu ensino você o passo a passo. Eu trago um caso real e mostro o passo a passo da montagem do plano alimentar. Aí tem a aula sobre como elaborar a lista de alimentos substitutos. Tem uma aula sobre casos clínicos. A gente traz casos variados e eu mostro para você também o raciocínio e o processo de elaboração e prescrição do planejamento alimentar. E ainda tem um módulo extra que está liberado por pouquíssimo tempo, que é um módulo sobre como calcular e entregar a dieta na hora da consulta, tá? Tem um módulo extra, que é um brinde, um presente. Como calcular e entregar a dieta na hora da consulta. Tem um módulo extra para vocês também. Esse curso, gente, ele tem carga horária de 7 horas, 1 ano de acesso, material PDF e certificado de participação ao final do curso. E ao final desse curso, depois de assistir todas essas aulas e praticar o que a gente está discutindo, você vai ver que você vai se sentir muito mais seguro na hora de determinar o valor calórico, na hora de definir quanto de carboidrato, proteína e lipídio vai ter em cada refeição, na hora de definir quantas refeições o seu paciente vai fazer, na hora de calcular uma lista de alimentos substitutos, na hora de calcular e entregar a dieta na hora para o seu paciente. Então esse curso vai te ajudar muito com isso, tá certo? E hoje eu tenho uma oferta exclusiva. Na verdade, essa oferta vai ficar disponível por pouco tempo, que é um cupom com 20% de desconto, tá? Essa condição ela é por tempo limitado. O link para você garantir está aqui embaixo. Então você vai lá aqui embaixo e clica no link e garante esse cupom. O que é que eu recomendo? Que você não deixe para depois, porque esse cupom vai ficar disponível por pouco tempo, por tempo limitado. Então possa ser que, caso você demore de se inscrever e se matricular, ao clicar no link, o cupom já tem expirado, tá? Então,
Não deixa para depois, não perde essa oportunidade, clica aqui no link, garanta a sua matrícula no curso Prescrição e Elaboração de Dietas e vem descomplicar a prescrição e elaboração de dietas comigo, tá certo? Então é isso, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!